Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês grandemente. É um prazer poder estar com todos vocês. Eu sou Alexandre Silva e nós estamos aqui a Bíblia de capa a capa, lendo a Bíblia de capa a capa. Você é muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez, se sinta confortável e que Deus possa abençoar você grandemente. Nosso intento é ler a Bíblia de capa a capa e é para isso que você foi convidado. Que Deus abençoe você. Esse aqui é o canal Escravo de Cristo e depois você pode chegar lá e digitar @o Escravo de Cristo -canal e você vai ter acesso a todos os estudos que foram feitos antes, ok? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Você pode curtir lá o canal e para poder utilizar os vídeos, tá bom? Hoje nós vamos estudar Êxodo do capítulo 11 até o capítulo 15. Nós vínhamos no capítulo 10 falando das pragas, né? E nós paramos na 9ª praga, né? A 9ª praga era as trevas. E como o deus do Egito era o deus Ra, era o deus Sol, ele foi vencido ao meio-dia, porque com toda a sua força e influência, ele não conseguiu impedir que as trevas avançassem sobre o Egito. Então, mais uma vez ali, o deus egípcio era vencido pela 9ª vez. Hoje, no capítulo número 11, nós vamos falar que Deus anuncia a 10ª praga, né? E a 10ª praga é a morte de todos os primogênitos, né? Então, hoje nós começaremos pela 10ª praga e vamos avançando, ok? Então, vamos lá. O capítulo 10, ele começa, né, com esse anúncio, e do verso 1 ao verso 3, Deus diz para Moisés que vai ter só mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Então, o faraó deixará Israel ir embora. E ele vai expulsar vocês de lá. Então, quando estiverem sendo expulsos de lá, peça para o povo, seu vizinho da frente, do lado, de trás, peça para ele ouro, prata, pede roupas finas, e tudo eles irão entregar para vocês, e isso servirá de despojo pelo tempo que vocês ficaram escravos no deserto, né? E aí essa é a orientação que eles recebem. Do verso 4 até o verso 10, o Senhor disse assim, esta noite Deus fala para eles que essa noite vai passar por cima do Egito e ele vai ferir de morte todo o primogênito, desde o filho do faraó, que assenta no trono, até as escravas que moem farinha no Egito, e todos os seus animais. Mas ninguém de Israel, do povo de Israel, seria tocado, né? E depois disso, Deus fala que até os oficiais do faraó, junto com o faraó, vão expulsá-los da terra do Egito. Então, veja, Deus, ele diz, agora, na sua 10ª praga. O que é essa 10ª praga? Faraó, ele é considerado Deus. Faraó é considerado Deus. Então, como o faraó é considerado Deus, o que acontece? O faraó, ele é uma autoridade. Então, veja, como Deus, faraó não podia perder para ninguém. Por quê? Porque se ele é Deus, ele tem poder para se defender. E pior ainda, o filho do faraó também, sendo filho de faraó, é Deus. Então, olha que situação que ficou agora. A situação que ficou agora é a seguinte. Deus fala que vai matar o filho do Deus. Doideira, né? Então, Deus fala que vai matar o filho do Deus. E agora o Deus tem que proteger o filho dele, que também é Deus. E essa acaba sendo a 10ª praga, né, que está caindo sobre o Egito, né? No Êxodo, capítulo 12, nós vamos ver a instituição da Páscoa,
né? Mas isso nós vamos ver mais para frente. Então, ó, do verso 1 ao 14, o Senhor institui essa Páscoa e ele dá as informações do que cada pessoa tem que fazer. E aí ele vai falar assim, ó, cada família deve sacrificar um cordeiro, pode ser também um cabrito. Aí tem que retirar o sangue desse animal e passar sobre os umbrais, as vergas lá da porta, né? Os batentes da porta, de cada família. E olha o que ele fala, ó. O cordeiro deve ser de 1 ano, sem defeito e macho. Se a família for pequena, junta com a do vizinho, vai ser 2 famílias. Pega o vizinho mais próximo para você comer a Páscoa. E aí vocês vão comer a carne desse animal, do cordeiro, assada e com pão sem fermento, e junto com ervas amargas. E não deixe nada do cordeiro. O que sobrar será queimado pela manhã. E vocês vão fazer disso um memorial perpétuo. E vocês vão celebrar isso como a festa da Páscoa. Porque o Senhor, de geração em geração, faz disso um estatuto. Então, veja, tudo aqui tem significado nesses versos. Então, quando Deus fala que eles vão comer a Páscoa, Deus está juntando essas famílias como um povo a partir de agora. E eles estão compartilhando isso dentro da casa e com vizinhos, essa refeição. Esse cordeiro, ele já está mostrando que lá na frente vai ter um sacrifício também de um cordeiro. E é por isso que todo o tempo você vai ver os judeus sacrificando um cordeiro para Deus, né? Pelo menos uma vez por ano. Aí ele fala assim, você vai pegar o sangue e vai passar nos umbrais, né? Nos batentes lá da porta. Por que ele vai passar isso nos batentes da porta? Você já percebeu que tudo que é egípcio tem algumas inscrições, alguns símbolos e tudo? E você entendeu que cada uma das pragas foi para vencer um deus lá do Egito? Então, normalmente, as famílias que moravam no Egito, eles escolhiam seus deuses favoritos. E aí, como eles identificavam qual deus era o deus deles? Eles estampavam lá nos batentes da porta. Então, quando Deus manda passar o sangue do cordeiro ali nos batentes, Deus está acabando com a idolatria dos filhos de Israel. Deus está mostrando que a partir de agora eles estão sendo lavados com o sangue de um cordeiro de toda aquela contaminação que o Egito lançou sobre eles. Tudo aquilo que eles se dedicavam às devoções agora começa a cair. E aí, olha que coisa, essa devoção caindo, eles vão começar a ver aquilo que Deus fez. Por isso que Deus coloca essa festa como um estatuto, né? E aí você vai ver que eles vão comer esse cordeiro com pão sem fermento. Por quê? Porque a partir de agora, esse pão que eles vão comer é um pão que não mistura-se mais com o alimento do egípcio. É um pão agora que é exclusivo deles. E esse pão sem fermento, ele vai virar uma marca registrada. E junto com isso, ele ainda fala que eles vão comer as ervas amargas. Então, essas ervas amargas aí, é para toda vez que eles comemorarem lá na frente a Páscoa, eles se lembrarem que eles tiveram que se livrar do fermento dos egípcios. É por isso que lá na frente, Jesus vai fazer a mesma referência. Mas ele vai falar assim, ó, cuidado para vocês não se contaminar com o fermento dos fariseus. Você está vendo? Fermento no Egito, fermento de fariseu. Então, Deus está falando para eles tomarem cuidado com essas coisas, né? E essas ervas amargas, você lembra que assim que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles chegaram no outro lado e não tinha... até acharam água para beber, lá em Mara. Só que a água era amarga e não conseguia. Então, o Moisés ora e Deus mostra um arbusto. Quando ele joga o arbusto na água, a água fica boa para beber. Mas, irmãos, por que aquela água amarga? Eu estava xeretando outro dia, era como se aquela água ela tivesse um poder de
tirar os vermes que eles possuíam. Porque devido às coisas que eles comiam no Egito, eles tinham muito problema de verminoses. E aquela água de Mara foi para purificar. Então, Deus está dando o livramento por fora, mas Deus também está dando o conserto por dentro. Você vê que coisa? É como se você estivesse tomando uma água com gás, né? Ela tem aquele gostinho meio sulfuroso, né? E no caso deles era uma coisa semelhante. Para quê? Para que eles fossem descontaminados também dentro do seu interior. Você vê como o nosso Deus é um Deus detalhista? E aí ele pede que Israel faça disso uma festa, e ele comemore isso anualmente. Então, esta é uma das festas que nós vamos ver repetir várias e várias e várias vezes, né? Durante a Bíblia. Do verso 15 ao 19, vai ter uma outra festa, que é a festa dos pães sem fermentos, né? Então, ele fala assim, ó, do 1º ao 7º dia do mês, eles deveriam comer pão sem fermento, né? Do 1º dia ao 7º dia, eles comeriam esse pão sem fermento, né? E isso seria uma santa convocação que eles deveriam fazer. E não deve beber nada, né? E nem fazer um outro tipo de trabalho, porque esse dia vai ser comemorado de geração em geração, como um estatuto perpétuo. Então, depois do dia 14 até o dia 21, são 7 dias. E aí eles comeriam também o pão sem fermento dessa vez, né? E eles eliminariam todo tipo de levedura das casas deles, porque isso aí geraria qualquer tipo de contaminação. Do verso 21 ao verso 28, eu ainda estou no capítulo 11. Foi ordenado aos filhos de Israel que escolhesse um cordeiro de 1 ano, sem defeito e sem mácula. Por quê? Porque esse cordeiro ele devia ser morto, e esse sangue ele deveria ser colocado numa bacia. E essa bacia que eles colocariam, eles iam pegar um negócio chamado isopo, é como se fosse uma esponja, né? Uma planta. E ele deveria molhar esse isopo e passar lá na verga da casa, né? Na viga lá dos umbrais da casa. E que ninguém deveria sair da sua casa até pela manhã. Então, veja, ele vai passar o isopo na bacia de sangue, passar em cima da casa, por quê? Do umbral, para tampar sobrepor sobre aqueles deuses, certo? E, em seguida, eles iam entrar na casa. E depois que eles entrassem na casa, ninguém ia sair até a manhã seguinte. Então, olha que sequência, ó. Sangue com isopo, entra na casa e não sai até o dia seguinte. Se você olhar aqui, tem muito a ver também com o Noé, né? Só que Noé não passou sangue, ele passou betume, né? E agora, se você joga isso para frente, lembra que Jesus crucificado teve sede? Ele falou, tenho sede. E aí pegaram o quê? O isopo e molharam no quê? No vinagre, para botar na boca dele. Você está vendo como tudo vai se conectando? Tudo vai se conectando. E que ninguém deveria sair da sua casa até de manhã. Lembra que Jesus fala, quando ele morrer, e ele vai ressuscitar, mas para os discípulos irem para o cenáculo e não sair dali até receber o Espírito Santo? Olha aí, ó, de novo, ó, ninguém sai de casa, né? E aí ele fala assim, porque Deus passaria pelo Egito e toda a casa que fosse encontrada com a marca do sangue, ó, ele pularia e o destruidor não mataria ninguém naquela casa. Então, ó, tinha um filme antigamente que chamava As Aventuras de Gulliver. Era um homem normal numa terra de miniaturas, né? E ele era muito grande. Então, ó, quando ele falou aqui que Deus pularia as casas que estavam marcadas, pensa em Deus andando lá no Egito. Deus é maravilhoso. Aí, do verso 29 ao 36, começa a 10ª praga, né? Para desespero
de Faraó, a 10ª praga era a morte dos primogênitos, e ele foi avisado sim. Ele foi avisado sim, né? Chegou a meia-noite, conforme prometido por Deus, e ele matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o filho do faraó até os que estavam presos, e todo o animal do Egito, exceto os da casa de Israel. Então, naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: levantem-se e suma da minha presença, saia daqui do meio do meu povo, todos vocês, filhos de Israel, e vão e adorem os seus deuses como vocês disseram, o Deus de vocês como vocês disseram, e leve também com vocês. Lembra que ele não deixou o gado? Leve o gado, leve a ovelha, e leve também as crianças, e leve também as mulheres. Aí, olha como ele encerra: vão embora daqui e abençoem também a mim. E os egípcios insistiram com o povo que saísse da terra o mais depressa possível. Por que eles estão pedindo isso? Porque morreu todo mundo, gente. Morreu todo mundo. Pois diziam: vamos todos morrer. E davam as roupas, prata, tudo que lhe pediam, conforme Moisés disse que era para fazer. Porque Deus havia prometido, dessa forma aconteceu. E eles foram embora com todos os despojos do Egito. Do verso 37 ao 42, é a saída de Israel do Egito. E assim, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Lembra que eu pedi para vocês anotarem esse Sucote? Você lembra quando Jacó estava voltando para encontrar Esaú? O que aconteceu? Jacó encontrou com Esaú em Gênesis 33, 17, aí nesse Sucote aí, Aí nesse Sucote. Tá vendo? Nessa época chamava Apis. Então é o mesmo lugar que Jacó encontra com Esaú. E, eu não tenho certeza agora porque eu não anotei isso, mas se eu não me engano, isso aí também está conectado com o Isaac, né? Mas agora eu não estou lembrando. E aí você imagina, era cerca de 600 mil homens a pé saindo do Egito, sem contar mulheres e crianças. Saiu com ele muita gente que morava no Egito também, que não era judeu. E levaram as ovelhas e muitos animais, e assaram pães sem fermentos, que levavam do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Então, vejam, eles estão saindo com 600 mil homens. E, vamos ser bem pessimistas, vamos dizer que só a metade era casado. Então, nós já temos 900. Vamos contar que cada um tinha só 2 filhos. Você já viu para quantos? Mais de 1 milhão de pessoas saíram do Egito, né? E eles também não puderam deter-se porque não havia preparado as provisões. Israel, gente, ficou 430 anos escravo do Egito. Foi tempo demais. Foi muito tempo. E no final desse tempo, os exércitos dos senhores da terra saíram do Egito e foram na direção do povo de Israel. Então, aí você vê, a fúria volta agora para o coração do faraó, né? E ele diz assim, essa será dedicada ao Senhor e todos os filhos de Israel que devem comemorar de geração em geração agora essa Páscoa. Agora, do 43 ao 50, são as instruções. Quem come a Páscoa e quem não come. Então, ele vai falar assim, quem não come a Páscoa, o incircunciso, aquele que não fez a retirada do prepúcio, né, que não fez a fimose lá, né? O estrangeiro também, que não for consagrado e circuncidado, não come. Se for circuncidado, come. O escravo, se ele for circuncidado, come. Senão, também não pode comer. E tem que comer a Páscoa em uma casa. Lembra igual foi no Egito? Se for pequena família, aí vai juntar 2. Êxodo capítulo 13, ele vai falar da consagração dos primogênitos. Por quê?
O povo que nasceu no Egito, eles não foram consagrados, né? Então, agora, no capítulo 13, no verso 1 e 2, Deus vai fazer um anúncio. E o anúncio de Deus é o seguinte: todo primogênito, humano e animal, deve ser consagrado ao Senhor. Então, agora é o seguinte, não importa se é humano ou se é bicho, todo primogênito agora, ele é consagrado ao Senhor. Ok? Eu li um versículo que eu fiquei chocado, mas eu fui xeretar, já eu falo para vocês. Aí, no verso 3 ao 10, ele vai explicar sobre a festa dos pães sem fermentos. Então, ele vai e repete de novo, só que agora ele começa por data. Ó. Os 7 primeiros dias do mês de Abibe, vocês dirão aos seus filhos, isso é pelo que o Senhor fez quando saímos do Egito. E será como um sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua cabeça, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Guardem essa ordenança de ano em ano. Então, ó, olha aqui, ó, que coisa, ó. Ele fala assim, ó, esse vai ser um sinal na sua mão, ó, entre os seus olhos, tá vendo, ó? Para que a lei do Senhor esteja na sua boca. Então, você vai ver que durante essas festas, o judeu, ele põe uma caixinha aqui, ele enrola. Aí a outra entre os olhos, então ele põe aqui e enrola. E você vai ver que cada uma dessas coisas aqui virou um símbolo. Então, o que é essa caixinha na mão, entre os olhos e na boca? É um versículo da Torá que ele põe lá e ele enrola. Mas isso lá na frente vai ser desvendado quando o apóstolo Paulo falar. Ok? Aí o verso 11 até o 16, Deus ele separa os primogênitos, né, humanos e animais. Só que ele faz uma observação. Essa observação que foi o que me deixou encanado. Olha aqui, ó. Verso 13. Abre aí no seu verso 13. Rapaz, eu fiquei, ó, honestamente falando para vocês, eu fiquei pensando. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei encanado porque eu falei, e agora? Mas como que é isso? Olha o que Êxodo capítulo 13, verso 13 diz, ó. Porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não resgatarem, deverá ser desnucado. Mas vocês resgatarão todo o primogênito do homem entre os seus filhos. Aí eu falei, ué, que quer dizer isso daí? Que todo primogênito de jumento, aí eu fui ver o desnucado, que é, significa quebrar o pescoço. Então, cada vez que tinha um jumento, eles quebravam o pescoço do jumento, se não resgatasse. Mas aí eu fiquei pensando, mas gente, tirando o camelo, o jumento é o mais importante. Jesus entrou por um jumento. Então, aí você compreende como o nosso Deus ele é cuidadoso. Esse jumentinho que Jesus entra em Jerusalém foi resgatado por um cordeiro. Olha que maravilhoso. Esse jumentinho foi resgatado por um cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, aqui, quando uma pessoa queria criar o jumentinho da primeira cria, ele tinha que sacrificar um cordeiro. Olha como que Deus já vai pontuando as coisas, irmãos. Nosso Deus é sensacional, mas ele não manda desnucar nenhum ser humano. Por quê? Porque ele já vai ter que sacrificar o filho lá na frente. Eu achei sensacional essa parte. Eu achei maravilhoso. E deixa eu ver. Versículo 17 ao versículo 22, do versículo 27 ao versículo 22, ele diz assim,
do 17 ao 22. Quando Israel deixou o Egito, não foi pelo caminho mais curto, porque Israel estava para, quando ele sai do Egito, se ele sai e ele já passa pela terra dos filisteus, filisteus é um povo que vai brigar com Israel o tempo inteiro. Então, imagina, o povo que saiu de lá não lutava, não sabia nada, sabe? Não tinha arma, não tinha nada. Então, o que Deus faz? Deus desvia eles pelo deserto. Então, Deus leva eles pelo caminho um pouco mais longo. Para quê? Para evitar que eles entrassem em guerra com o povo filisteu, né? E aí Deus desvia eles para que eles vão pela direção do Mar Vermelho, como uma forma de trabalhar também na vida deles, né? Então, Moisés leva com ele o que o povo de Israel prometeu. Lembra que o José levou os ossos do Jacó para enterrar lá em Macpela? Lembra desse lugar que eu pedi para vocês anotarem? Ó? Macpela, o terreno que ele comprou de Et, nos Carvalhais de Manre, onde estão enterrados os antepassados dele. Você viu que legal? E agora, Moisés está cumprindo o juramento que o povo fez. Lembra que o José, ele pediu que ele seria embalsamado lá. Ele seria embalsamado lá, mas que ele queria que, quando saísse o povo do Egito, levasse os seus restos mortais, os seus ossos. Olha aí Moisés cumprindo aí o protocolo, levando os ossos do José, né? E assim os filhos de Israel partiram do Egito de dia com uma coluna de nuvem que ia em cima. Gente, imagina isso. Mais de 1 milhão de pessoas andando no meio do deserto, e Deus manda uma nuvem que tampa eles para não ser queimado pelo sol. E à noite, quem sabe, quem já viu, quem já experimentou, sabe que de manhã o deserto é um calor da encrenca. Mas à noite o deserto, muitos lugares lá congela. Por exemplo, lá perto de Israel, no Negueb, a água que desce de lá é a água das geleiras, né? E aí o que Deus faz? De dia uma nuvem para proteger do sol, mas à noite uma coluna de fogo. Para quê? Para mantê-los aquecidos. E aí olha o que aconteceu? Eles ganharam vantagem do faraó. Por quê? Ao invés deles caminharem só de manhã cedinho, quando o tempo está fresco, eles caminharam de dia e de noite. Eles foram direto, andando, sem parar. No capítulo 14, glória a Deus, hein? Já estou no 14. E ainda é 7h30, bendito seja Deus. Vai dar certinho. E aí, olha o que aconteceu. No capítulo 14, o faraó, ele entra em choque. Por quê? Ele já perdeu todos os deuses dele que foi desacreditado. Ele já perdeu a colheita, ele já perdeu o rio. Ele já perdeu a fé, ele já perdeu a esperança, ele já perdeu o filho e agora ele está perdendo, segundo ele, os escravos. Aí... Opa, quem é que falou lá? Quem está falando? Alguém pediu a palavra lá? Não? Ai, que bom, eu acho que é a outra Maria do Sul que conseguiu entrar, tadinha. Eu estava aflito com isso, que ela queria entrar. Tem gente tentando entrar, amados, mas eu não sei o que está acontecendo aí. A internet não está conseguindo liberar. Então, veja, agora ele vai e olha e ele julga no pensamento dele que os escravos dele estão indo embora. Aí o que ele faz, do verso 1 ao verso 14? Deus ordena a Moisés que acampe com Israel em frente ao Mar Vermelho. Enquanto isso, Faraó pega o seu melhor exército, 600 dos seus melhores homens de guerra. E aí ele sai na captura de Israel. E Israel, lembra que ele andou dia e noite? Então agora o faraó está tentando conseguir aí emboscar Israel, né? Ele vem tentando emboscar Israel. Mas Israel está continuando avançando e vai continuando avançando e, enquanto isso, o próprio faraó vem pessoalmente com os seus, né? E aí, olha o que acontece. Quando eles chegam e eles percebem
que eles estão numa posição aonde à frente de Israel tem o mar, esquerda e direita é deserto e montanha, não tem como escapar, e atrás vem vindo ele. Ele se acha completamente na vantagem e começa a descer para entrar em guerra ali e já exterminar. Quando o povo de Israel vê isso, começa a lamuriar já, porque começa a falar assim, não tinha sepultura suficiente no Egito para enterrar? Por isso que você trouxe a gente aqui para morrer nesse deserto? Olha que povo de dura serviço, boca dura e queixo duro, né? Parece uns crentes de hoje em dia, né? E aí, olha o que acontece. Moisés vai fazer uma oração para Deus, e aí Deus vira para o Moisés e fala assim, ô Moisés, por que você está clamando para mim? Fala para esse povo aí, ó, marchar, manda eles andando. Aí Moisés olha para trás, o faraó vem vindo. Ele olha para frente, tem o mar. Para a direita e para a esquerda, não consegue ir no canto nenhum. E aí ele fala assim, ó, usa esse seu cajado aí, ó. Usa o seu cajado aí que o mar vai se abrir. Usa o seu cajado. E aí o Moisés faz exatamente o que Deus disse. E aí ele fala assim, ó, para o povo, não se perturbem, permaneçam firmes e vejam que o nosso Deus fará a nosso favor. E aí ele vai e fecha com chave de ouro. Deus lutará por nós. Aí ele diz assim, façam silêncio e acalmem-se, né? Eu creio que ele fala assim, cala a boca e me segue. Ai, Deus fiel. Aí, ó, Deus espera ele tomar a iniciativa do cajado e o povo de começar a marchar. Êxodo 14, verso 15, diz assim, então o Senhor indagou a Moisés, porque clamas por mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Do verso 15 ao 31, algo maravilhoso acontece. O anjo de Deus, ele guia Israel, porque Deus não falou que para Moisés que ele iria lutar pelo povo, ele guia. Aí olha o que acontece. Faraó, que já vem quase chegando, a coluna de fogo, ela sai da frente, porque conforme estava na frente, o ar quente batia e vinha em cima do povo para aquecer. Só que agora, essa coluna de fogo sobe e pousa atrás do povo de Israel. E agora, em vez de aquecer, ela começa a queimar, ela começa a explodir, ela começa a relampejar, ela começa a dissolver pedra. E isso atrasa Faraó. Porque, assim, diferente do que a gente pensa, né? Que foi questão de minutos que atravessou aquele mar, mas ali levou muitas horas, gente. É mais de 1 milhão de pessoas para atravessar aquele lugar. Entende? É muita coisa, né? E aí, olha o que acontece. E eles tentam passar por um lado, não consegue. Pelo outro, é um barranco. E na frente está aquela nuvem de fogo impedindo eles de passar. Quando o povo de Israel consegue chegar do outro lado, passando com seus pés enxutos, sem molhar. Olha que Deus lindo, abre o Mar Vermelho, 2 paredões lindos, né? E aí, quando eles passam ali, que eles chegam do outro lado, aí a coluna de fogo desaparece. Faraó se apressa e vai, e segue. Enquanto ele faz isso, os últimos saem dali daquele lugar. E aí os soldados de Faraó começam a entrar em choque, porque eles começam a perceber que, apesar do chão estar seco, as rodas estão enroscando. E aí eles começam a se desesperar. E, no meio do desespero, eles dizem assim, ó, o Deus de Israel está lutando contra nós, por isso a gente não consegue progredir. Olha as nossas rodas se atolando. E aí, nesse instante, Deus manda o Moisés tocar de novo as águas. E quando ele toca de novo, aquela parede gigantesca de águas cai em cima do povo do Faraó
ele e todos os soldados acabam se afogando. E Deus prevalece sobre Faraó, como prometeu lá em frente à sarça ardente para o Moisés. Então, Faraó e seus exércitos é consumido e engolido por aquelas águas. Eu quero abrir um parênteses aqui, que eu estava lendo alguma coisa na internet, né? Faz acho que uns 3 meses isso, que acharam a tumba desse faraó aí, né? E na tumba tinha mesmo um esquife, e no esquife tinha um corpo lá. O problema é que quando eles fazem o exame de DNA, esse corpo não tem a resposta desejada. Segundo eles, esse corpo não é o corpo de um faraó, porque por ser um faraó, ele tinha algumas coisas que o identificavam, e esse homem ele não tinha. Então, logo se conclui que esse corpo que está lá não é o do faraó. Por quê? Porque o faraó morreu afogado nas águas do Mar Vermelho. E aí, alguns anos atrás também foi achado alguns escritos de outras civilizações que diz que da guerra que teve contra Israel e que o Deus dos judeus venceu Faraó. Então, assim, tem pelo menos já 2 coisas falando a mesma coisa, sendo que essas 2 outras coisas, uma é uma experiência científica e a outra são escritos de civilizações antigas. Então, veja, de um lado e de outro, o que a Bíblia fala sendo comprovado, né? Daí, do capítulo 15, entramos já no capítulo 15. Nesse capítulo 15, a alegria desse povo é tamanha que eles já começam a cantar ao Senhor. E aí Moisés escreve um salmo aí, né? É como se fosse um salmo. E nesse salmo dele ele canta, né? Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus. Portanto eu o louvarei, ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Né? Então, é um cântico onde ele narra, né, o que aconteceu. E em seguida dele, a irmã dele. Lembra que essa irmã dele ficou vigiando ele lá e foi buscar uma mulher que era a mãe dele para cuidar dele? Olha lá aí. No versículo 19 ao 21, a Miriam, né, ou Miriam, ela também se juntou com as mulheres e pegou lá um tamborim lá e fez o cântico dela também, que também está no capítulo 15, né? A profetisa Miriam, é o capítulo 15, verso 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres, junto com as mulheres, elas saíram cantando e dançando. E ela cantava assim: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar cavalo e o seu cavaleiro. Você vai ver aí que é o cântico que o Moisés também está cantando, né? Depois disso, no capítulo 15, o verso 21, ela canta, a Miriam canta, e em seguida, do verso 22 ao 27, eles chegam naquela água amarga. Lembra que eu falei? Eles chegam nessa água amarga. Por quê? Porque Deus, ele tem propósito com os filhos dele. Do mesmo jeito que a circuncisão era para proteger de qualquer contaminação, já que eles não tinham tempo e oportunidade de banho perfeito todos os dias, né? E eles tinham uma vida normal, como nós temos nos dias de hoje. Trabalhar, voltar, né? Eles tinham as suas relações sexuais também. Agora, veja, uma pessoa que tem uma relação sexual, ela toma banho. Lá não tem essa água o tempo inteiro. Imagina o tanto de infecções, tanto em homens quanto mulheres. Então, eles fizeram essa circuncisão também como uma forma de ser protegido disso, né? Da facilitação também, de se lavarem, né? Então, veja, Deus, o tempo inteiro, ele faz uma aliança até na carne do judeu, né? Para lembrá-los
de todas essas coisas. E o Êxodo 15, 26, tem uma declaração, né? Deus, ele coloca, né, essa declaração para os homens. E ele diz na sua declaração, Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Deus vai dar uma declaração para eles. E nessa declaração, Deus diz assim para eles, ó, depois dessas águas, se ouvires atento a voz de Yahvé, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e se vocês derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o Egito. Eu achei interessante isso, ó. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o Egito. E as enfermidades que vocês viram são os tumores, né? Você viu que foram os piolhos, você viu que foi a questão das moscas, que depois gera feridas e úlceras, né? Então, Deus está falando, se você ouvir, as pragas que foi para lá não vêm para cá. E aí ele diz assim, ó, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Então, Deus já está falando, ó, as águas para purificar, as águas para limpar internamente, e agora eu estou dizendo para você que as pragas que atingiram o Egito não vão atingir vocês. E ele fala no 27, então, eles se chegaram a Elim, onde havia as 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Então, você está vendo? Ó, era só um lugar de águas. Agora, ó, devido à obediência, olha para onde Deus nos encaminha. 12 fontes de águas. E melhor que isso, 70 palmeiras, para que eles pudessem usufruir da sombra daquela árvore, para que houvesse conforto para cada um deles, e ali eles ficaram acampados, junto daquelas águas, sem nenhum tipo de problema. E a partir daí, Deus vai começar a mudar a sorte deles. Até aí, lembrando vocês, eles saíram de lá comendo só o pão sem fermento, né? E também as ervas amargas. Então, uma coisa que vai dar neles é fome. Mas isso é terça-feira que vem, quando a gente for ler do capítulo 16 ao capítulo 20, aonde Deus vai matar a fome do povo de Israel. Aquele povo que vai mais uma vez reclamar, porque agora está sentindo fome. Tá bom? Pessoal, de uma forma muito singela e muito sincera, eu quero agradecer ao Claudinho hoje, porque eu não entendo o que está acontecendo, mas meu coração sente que ele está passando aí por alguma coisa, que ele não quis deixar de fazer o programa de hoje. Então, na hora que você for deitar aí na sua caminha, faz uma oração de agradecimento a Deus e para que Deus envie o cuidado dele sobre o Claudinho, tá bom? Eu também gostei, eu estou com vocês, mas o meu coração... Boa. Tá bom? Meu muito obrigado a todos vocês. Lena, que bom que você veio. Essa é a professora Lena, gente. Obrigado, Maria. Obrigado, Neto. Obrigado, Ana, Luiz, Alessandro, Mono, Douglas. Claudinho, obrigado de novo. Lucas, obrigado, filho. Obrigado, Zé. Obrigado, Maria. Deus abençoe vocês com toda sorte de bênção. Bora pegar forte. Semana que vem, capítulo 16 ao 20 de Êxodo. E já a gente está acabando aí o livro de Êxodo. Aí, ó, Gênesis foi rapidinho. Ó. Um beijo. Beijo, Neto. Obrigado, Claudinha. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Aninha.